Quando um sanguíneo ama um melancólico, como que vai ser? O que ele tem que fazer? O que ele tem que mudar para fazer esse negócio dar certo? Eu sou melancólica, terapeuta, casada com um sanguíneo há 6 anos, então eu já sofri muito, eu sei do que eu tô falando, e eu escolhi os 5 principais motivos de brigas que já existiram na minha relação e já foram resolvidas com sucesso. Anota aí, primeira coisa. Desde o comecinho da primeira semana da relação, ainda se conhecendo, eu já tive que deixar claro pra ele, eu sou sensível. Eu sou sensível, cuidado com o que você vai brincar comigo, eu me ofendo fácil, eu não acho que vale a pena brincadeirinha ofensiva, eu não quero que faça isso nem comigo e nem com outras pessoas. Eu me incomodo não só quando a piadinha me ofende, me atinge, mas também não consigo aceitar alguém que fica zoando, debochando, menosprezando de outras pessoas. Mesmo que seja só pra dar risadinha, brincadeirinha. Comigo, não desce. E não foi tão difícil. Rapidinho ele entendeu que nem pra ele mesmo era algo tão necessário assim. Ele seguia o fluxo do que ele achava que era uma pessoa engraçada. E hoje ele já não tem mais esse hábito. Pelo menos não quando está comigo, que pra mim é o suficiente. Segundo ponto, sanguíneo, cuidado com as promessas vazias. Palavras que você fala sem pensar, da boca pra fora. E o melancólico, não esquece. Um hábito que eu rapidinho construí junto com o meu sanguíneo foi o hábito de escrever o nosso futuro. Não vamos ficar só falando o que nós sonhamos em fazer juntos. O que você me promete hoje? Você tá pronto pra escrever e pra assinar? Eu tenho muitas listas de coisas que ele, no calor do momento, me prometia e que quando ele parava pra pensar, pra escrever, será que eu realmente vou assinar por escrito isso aqui? E se eu não cumprir, vai ter consequências? Então será mesmo que essa promessa é verdadeira, é sólida? O sanguíneo é um pouco infantil nessa parte de fazer promessas, ele é um pouco inconsequente, como se achasse que nada tem que ser levado muito a sério, que a vida é uma festa e que não vai dar em nada. Mas quando o melancólico obriga o sanguíneo a enfrentar as próprias palavras, e como se fosse educando uma criança, colocar uma consequência, olha, se você não fizer o que você prometeu, se você não cumprir a sua palavra, isso aqui, bem ruim pra você, vai acontecer. Terceiro ponto muito importante. Tanto o melancólico quanto o sanguíneo são pessoas emotivas, sentimentais. A diferença é que o sanguíneo tem uma digestão acelerada das emoções. Ele sente agora e já passou. Ele supera tudo, ele esquece tudo. Nada fica. Melancólico ao contrário. Melancólico tem uma digestão lenta das emoções. Tudo fica. Ele guarda, ele absorve, ele vai digerindo, ele vai ruminando as emoções. Então o que eu falo muito pro meu sanguíneo é: calma, espera um pouco o meu tempo. Agora que a gente acabou de brigar ou de discutir qualquer coisa, agora eu ainda tô no calor do momento, eu não tô pronta pra resolver. Eu não consigo te perdoar agora. Desculpa, mas deixa eu ficar aqui sozinha no meu canto. Esquece um pouco que eu existo, me dá um tempo que logo, em breve, eu mesma vou refletir, vou repensar a situação e eu vou estar pronta pra relevar. Só vai demorar um pouquinho a mais que você, mas calma. Toda vez que ele tentava apressar a solução de uma discussão, acabava aumentando muito mais a briga. Porque ele, na pressa de querer resolver, falava mais e mais besteiras sem pensar, e eu, muito tomada pela emoção da mágoa e ressentimento naquele momento, falava mais besteira ainda. Então é muito melhor pro melancólico ficar sozinho, pra poder pensar, digerir e refletir sozinho, e depois ele volta muito mais calmo, muito mais disposto a deixar tudo pra trás e resolver de fato. Quarto ponto, o sanguíneo é uma pessoa que exige muito companhia, contato, presença. Eu quase poderia chamar o sanguíneo de carente ou até de grudento, mas a questão é, o sanguíneo, ele não quer uma companhia profunda. Ele não quer um tempo de qualidade, total atenção com alguém. Ele quer muito mais uma companhia qualquer pra fazer qualquer coisa, pra ver uma televisão, pra jogar um jogo, pra sair pra passear. Ele não quer aquela pessoa, aquela conexão de alma que o melancólico tanto precisa. É por isso que o melancólico é mais introvertido, ele tolera menos interação humana, porque quando o melancólico interage, é na máxima intensidade e profundidade. O melancólico precisa ficar sozinho, assim como o sanguíneo precisa de
pessoas, ar livre, movimento. E o melancólico precisa de silêncio, solidão, calmaria. São necessidades diferentes para o mesmo objetivo. O simples fato dos dois terem essa compreensão dessa diferença base já resolve metade dos seus problemas nessa relação. E para fechar, acordos. Quem se ama consegue conversar e fazer concessões um para o outro, sempre numa balança em que os dois estão combinando um ponto em comum. Não basta só uma pessoa egoísta que quer tudo do jeito dela e só a outra que é totalmente altruísta e só doa, só sacrifica sozinha. Os dois têm que chegar num ponto em comum. Ele existe. O que eu faço aqui em casa é: olha, você pode sair de casa nos finais de semana, fazer o que você quiser, claro, que seja uma coisa que homens casados fazem, mas eu não preciso sair sempre junto com você, combinado? Eu posso, de vez em quando, eu vou junto, mas de vez em quando me deixa ficar em casa. Eu preciso desse tempo de isolamento na minha caverna. E ele entende. Demorou, mas hoje em dia ele já entende isso, sem mágoa. Aqui em casa, cada um sabe naquilo que é a sua força e aquilo que é a sua fraqueza. Então, eu sou responsável pela organização da casa, porque eu sou a única pessoa que tem capacidade de fazer isso bem feito. Mas ele é responsável pela vida social da família, pela diversão da família, pela função de relações públicas da família. É uma coisa que eu não tenho capacidade e ele tem o dom. E quando chega no sábado à noite, sempre é uma escolha. Ou o filme vai ser dublado, mas aí eu escolho o filme. Ou ele escolhe, mas então vai ser legendado. Porque assistir um filme de sanguíneo, geralmente a comédia ou qualquer filme de ação, que são todos iguais, e ainda dublado, pra mim não dá. Ou eu vou escolher um filme bom, ou vai ser legendado.